Olá, vou explicar agora vou direto ao ponto, né? O vídeo aqui é sobre PHP e Node.js. Então, uma explicação rápida sobre as classes. Esse vídeo serve para quem sabe Node.js e quer aprender PHP, ou para quem sabe PHP e quer aprender Node.js, ou para quem não sabe nenhum dos dois e vai aprender agora como faz uma classe. Eu não vou explicar para que serve a classe, não vou explicar a orientação objeto nesse vídeo, vou direto ao ponto mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho já aberto o meu PHP Storm, está na versão antiga. Esse vídeo está sendo feito em 2018, em outubro de 2018. Então, é possível que você esteja vendo esse vídeo no futuro e alguma atualização tenha que fazer. Aqui eu coloquei os tópicos que eu vou falar. Então, classes em PHP e Node. Os tópicos são esses, vou passar um por um. Aqui os dois projetos estão totalmente vazios. O PHP eu acesso pelo browser, aqui ó, e já pus aqui esse alias, classes. Então, se eu colocar aqui, vamos começar com PHP. Vou criar uma index aqui, index.php. Então, só para ter certeza que está aqui. Um sorrisinho ali, certo? Estamos no PHP. Eu vou já criar a classe em outro arquivo, justamente porque isso já é uma diferença entre PHP e Node. Vou criar um diretório aqui e chamar esse diretório de library. Dentro da library vou pôr uma outra chamada módulos, nos módulos, só para criar pasta mesmo. Vou iniciar um PHP vazio. Minha classe vai se chamar aquelas coisas bem acadêmicas, né? Pessoa, certo? Então, essa é a minha classe. Pessoa é a minha classe, né? Class pessoa. Estou em PHP. Ao fazer isso, eu já tenho uma classe pessoa. Deixa eu ver os tópicos, só para não perder nada. Os tópicos são a estrutura básica, certo? Esse projeto, esse é outro projeto. Então, qual é a estrutura básica? Primeiro, no PHP, no arquivo, tem que ter esse símbolo aqui, menor que, interrogação, PHP, no começo do arquivo. Isso aqui não é nada, isso é comentário, vou tirar. Dá para ter comentário. Comentário se faz assim. E ok. Essa é a minha classe pessoa. E a construtora no PHP se faz assim. Function under construct. Essa é uma maneira. Então, vou receber algum dado aqui só para a gente aprender. Então, a pessoa vai ter uma data de nascimento, por exemplo, certo? Certo? Pronto. E vou criar uma propriedade pública. Chamada birthday. E vou acessar essa propriedade pública colocando a data de nascimento. Para acessar propriedades no PHP, quem já sabe PHP, aguenta aí que vai chegar em Node. Quem não sabe e está aprendendo, então atenção aqui, ó. A propriedade não basta escrever o nome. No Node é só escrever o nome, né? Aqui também tem diz, né? Mas não tem esse dólar aqui. Tudo tem esse dólar no PHP. Todas as variáveis têm esse, alguns chamam de dólar, outros cifrão, enfim, tem esse símbolo aqui. Dólar diz traço menor que, não, maior que e flechinha.
Tá, a flechinha, aí a propriedade. Tanto que aqui ele já, aqui no PHP Storm, se eu apertar o Ctrl, ele já me mostra onde está essa propriedade. Igualei valor, ok. Então isso já é uma pessoa e tem a data de nascimento. Ok. Como é que eu chamo essa classe aqui? Aliás, não, melhor. Vou lá agora para o Node. Fazer a mesma coisa no Node. Tem nada aqui. Vou criar também um index. Ah, mas Node cria index. No Node você cria o nome que você quiser, na verdade. No PHP também, né? No PHP você poderia também chamar isso de outra coisa. A diferença é que aqui na hora de chamar no browser, você não poderia omitir o nome do arquivo. Eu posso pôr o nome do arquivo ou posso omitir o nome do arquivo. Se eu omitir, o meu Apache já está configurado para pegar o index.php. No Node não é a mesma coisa, porque até é a mesma coisa, mas como é um projeto do zero, index não quer dizer muita coisa. Poderia ser qualquer nome aqui. Criei o index, agora vou criar a mesma coisa, vou criar uma pasta aqui. Folder, qual era o nome lá? Já esqueci. Library, módulos. Folder, library. Criou? Não criou nada. Ah, criou sim. Criou aqui. E aqui vou criar o meu módulo. Vou criar uma classe chamada pessoa. Pessoa.js. Bom, já começa no nome do arquivo, né? No PHP, vocês podem ver aqui, pessoa.php. Aqui é tudo .js, porque é JavaScript. Node.js, CJS é JS, JavaScript. Bom, então primeiro eu vou fazer a classe em ECMA 6, tá? O que é ECMA 6? É um padrão de escrita, uma maneirinha de escrever. Não vou explicar muito agora, mas eu já chego lá. Class pessoa e o construtor. Então, como a gente pode ver, primeiro, não teve o símbolo, né? Vou comparar já aqui, ó. Não tem esse símbolo aqui do começo, não precisa. Class é igual. A estrutura até aqui está igual. Vamos colocar construtora. Constructor. Aqui é a minha construtora. Vou receber birthday. Então já começa. Não tem function, certo? Não precisa. Você só escreve constructor. Não tem esse underline, underline aqui. No PHP tem outra maneira também, já vou ensinar. Eu vou criar uma outra classe que vai estender pessoa. Então vamos chegar lá. E agora vamos na propriedade. Propriedade pública birthday. Então, this.birthday igual a birthday. Ah, mas não precisa criar aqui? Não, na verdade nem dá. Não rola. E como é que eu faço? É aqui. Se conforma, é isso aí. Tá, ok. Então, eu tenho o birthday. Então, o que aconteceu? A estrutura da chave, abre chave, fecha chave, é igual. Constructor não tem o function, né? Não tem underline, underline. Em vez de construct, é constructor. E para acessar a propriedade, na verdade, você já escreve this. Você aqui está criando a propriedade. Não tem que criar aqui para depois acessar. Tá, agora vamos usar o PHP primeiro. Vou colocar aqui. Vou incluir a classe pessoa aqui. Tem várias maneiras. Existe o require, existe require once, existe include once. Eu, particularmente, para classe em PHP, uso include once, porque ele vai incluir
a classe sem que, caso algum outro script no PHP é muito bagunçado isso, né? Se você manda incluir um arquivo duas vezes, ele inclui duas vezes mesmo, repete, aí dá problema de arquivo duplicado, né? Bom, library barra modules barra pessoa.php incluir, certo? Vamos ver se está funcionando ainda, se não estragou nada. Tá aqui sem erro, mas também não está fazendo nada. Então, incluir. Como é que eu instancio? Pessoa igual a new. Aqui eu vou pôr um P minúsculo. Por P só para mudar um pouquinho. New pessoa, né? E ele exige que eu diga a data de nascimento. Vou colocar aqui 13/6. Vou colocar a data de nascimento. Para eu acessar a data de nascimento, P, flechinha, birthday. Se eu der echo simplesmente, então eu já consigo ver aqui, apareceu a data de nascimento aqui, certo? Como é que foi? Instanciar. Só de eu ter incluído a classe, né, é como se eu entrasse aqui, copiasse tudo e colasse aqui. Sim, porque é isso que o include vai fazer. Entendeu? No PHP é assim que funciona. Então, o include está aqui, new pessoa, criar variável. É só digitar o cifrão P igual e pronto, criou a variável. Não tem que, para quem vem do Node agora, não tem que pôr const, var, let, tem nada para pôr aqui. Colocou, está feito. Essa variável está jogada aqui no limbo. É assim que funciona. Echo é como se fosse a saída do sistema já para a resposta da requisição HTTP. No Node, eu acho que não tem uma coisa assim. Então, assim, né? Você tem que. Se você usar as classes que respondem HTTP, você vai ter que mandar dar a resposta. Para escolher o cabeçalho da resposta, tem todo um lance aí. E alguns frameworks vão te ajudar a deixar isso mais fácil, mandando um send e tal, mas enfim. Echo responde. Vou pro Node. Pro Node, para começar, estou usando o Visual Studio, né? No PHP, estou usando o PHP Storm. Dá para pôr PHP aqui no Visual Studio, mas só para ficar bem claro que eu estou usando ou um ou outro, eu estou mudando o programa até para mudar a cara dele. Como é que eu incluo a classe aqui? Geralmente, para a classe, eu uso const, porque no caso aqui, já começa a diferença. Não adianta eu só incluir o arquivo. Aqui no arquivo da classe eu tenho que dizer desse arquivo aqui o que eu vou exportar. Como assim exportar? Pois é, porque quando eu der um request aqui, o que vai acontecer? Ele não vai pegar aquele arquivo e vai colar aqui. Ele vai interpretar esse arquivo, vai ver o que ele está exportando. É como se falasse assim, desse arquivo, o que você quer que seja visível fora do arquivo. Ou seja, quem importar você vai conseguir acessar o que seu. Então aqui, ó, módulo. No caso, eu fiz dessa maneira. Então, isso aqui é padrão, module.exports, pessoa. Que pessoa? É a classe. É uma instância? Não, não é instância. Não tem, pensa, eu não estou fazendo isso aqui, né? Daria para fazer isso aqui? Daria. Pior que daria. Mas estou exportando a classe. Então, a ideia de classe está sendo exportada, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. É como se a classe agora estivesse acessível lá.
Só que ele não fica acessível automático ao colocar aqui. Então eu crio aqui pessoa, aí ponto barra, isso aqui tem que ter library pessoa. Não precisa pôr ponto .js. Vamos lá as diferenças já. Tá aqui um, tá aqui outro. Não precisa pôr ponto .js. Eu preciso igualar ele a alguma coisa. Por quê? Porque a partir de agora essa é a minha classe. Se eu quiser chamar ela de P aqui, apesar de que no arquivo original ele chama pessoa, aqui ele vai passar a chamar P. Eu posso falar que a variável P é igual a new P maiúsculo. Mas para não confundir, eu vou por pessoa mesmo, igual tá lá. Então não há conexão entre o nome que você deu aqui e o nome que você vai dar aqui, certo? Você pode escrever o nome que quiser. Tipo aqui, ser humano. Ser humano é uma pessoa, né? Posso fazer isso, entendeu? Só no Node eu posso fazer isso. No PHP você não pode não. O nome da classe é o nome da classe e é assim que tem que ser. E não põe um JS. Em vez de usar include 11 e tal, isso aqui você põe require. Aqui também funciona require, né? Então, de repente, para você achar que é mais fácil, tem um require 11 aqui. E só que no Node não tem require 11, não tem isso aí não. É só require. Aqui pode usar let ou var, até const também. Não vou explicar nesse vídeo o que é cada um. Então, beleza. Como é que eu acesso a propriedade? p.birthday, né? E como é que eu exibo ela? Aqui eu não tô nem... O Node não é padrão dele falando, eu vou atender uma requisição HTTP, igual acontece na maioria das vezes que a pessoa usa o PHP, meio que a pessoa está acostumada sempre a trabalhar dessa maneira. No PHP também não é padrão isso, tá? Dá para trabalhar ele sem ser de requisição PHP, mas enfim, aqui não tem um Apache por trás que sempre vai responder. Tem o servidor do Node que pode responder, mas a gente não fez nada aqui para responder, então ele não vai responder. Então eu vou mostrar no console mesmo. Console.log birthday, só para a gente entender como funciona. No Node eu consigo dar play aqui no Mongo, mas eu vou aqui no Mongo, aqui no Visual Studio, mas eu vou rodar ele pelo próprio aqui, pela própria linha de comando. Então node index.js, ele vai rodar. Deu undefined porque eu não passei a data, né? É burro. Vou passar a mesma data. Salvei. Essa data é uma string, né? Aí, mostrou. Tá aqui. Ele rodou e finalizou, tá? Porque ele viu que não tinha nada mais a ser feito, ele finalizou, não tá, desligou a aplicação, vamos dizer assim. Beleza. Então, o que a gente já conseguiu aqui? A estrutura básica, feito, né? Vou fazer uma marquinha aqui. Construtor, feito. Diferença entre ECMA 5 e ECMA 6. Então, vamos chegar lá. E também tem herança, etc. Instanciamento fizemos. Já instanciamos. Instanciar é o quê? New pessoa. Porque eu posso ter várias pessoas, né? P1, P2, é uma pessoa que nasceu em 2000. Certo? E aí que eu ponho P1, P2, birthday. Se eu for mudar a aplicação, tá aqui as duas datas. No PHP, fazendo a mesma coisa em PHP, também dá.
A diferença no PHP aqui, o PHP ele também, vamos dizer assim, depois que você acessou o browser, ele roda o script, aqui tá grudado, tá, mas tá aqui. Ele acessa o script, faz o que tem que ser feito, depois para, ele não fica rodando. Também. No Node tem como ele ficar rodando, sempre, para sempre. Mas também não vou ensinar aqui. Não nesse vídeo. Vamos lá. Agora, vou fazer outra classe para entrar no ECMAScript 5. Cadê minhas classes aqui? Módulos. Tem pessoa, então vou colocar aqui uma classe chamada homem. 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 Então, só que esse homem eu vou fazer ele em ECMA 5. Aqui fiz em ECMA 6, fiz em ECMA 5. Não precisa escrever isso aqui, tá? Isso aqui eu estou escrevendo só para mostrar no vídeo. No ECMA 6, você põe class, tem constructor, tem esse tipo de linguagem mais comum, que é o que tem em outras linguagens. Aqui não, aqui é function. Function homem. Aliás, eu dei um péssimo exemplo, né? Pô, é melhor, porque eu não vou conseguir estender assim. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui mesmo. Function pessoa. Function pessoa vai ser minha classe pessoa. Estou escrevendo a mesma coisa que está aqui em ECMA 6, em ECMA 5. Aqui ECMA 6, aqui ECMA 5. Então, ó, já não tem o class, é uma function. Mas function é uma classe, tudo é function. A function é objeto, é classe, é tudo. Birthday, construtora, né? Aqui, ó. Aqui, construtora, aqui. Putz, mas então, como é que eu faço minha propriedade? Faz assim. Putz, mas diz? Diz. E como é que eu exporto? Exporta assim, desse jeito. Putz, grila, hein? Que vida. É assim que é. Então eu vou deixar o pessoa em ECMA 5, só para simplificar. Vou dar play aqui para mostrar que funcionou. Tá igual, tá vendo? É igualzinho, não mudou nada. Agora vou para a classe homem. Na classe homem, vou fazer aquela coisa lá, mesma coisa. Homem. O homem não vai ter birthday. Na verdade, ele vai ter. Nem vou pôr construtora, por enquanto. Mas ele vai estender pessoa. Como eu faço isso? Lembra? Const pessoa igual require. E aí começa outra diferença do PHP. Eu vou te falar qual é. Esse aqui, ó. No PHP, se eu fosse dar um require, o arquivo que eu estou dando require é baseado no primeiro arquivo que foi acessado, ou seja, o index. Então ia por library, modules e tarará. No Node não. O Node é relativo ao arquivo que está aberto, o arquivo que você está usando. Então é ponto barra, já está aqui, ó, pessoa, entendeu? Não tem que entrar na pasta library modules homem. Então tá aqui. Como eu faço para a herança aqui, para estender uma classe? Homem extend pessoa. Fim. Então se eu quiser aqui no index que esse P2 seja na verdade um homem e não pessoa, obviamente eu vou ter que importar a classe homem aqui e agora sim eu tenho um P2 homem
chamar de H1, meu primeiro homem. E vai funcionar. E não funcionou. Homem is not a constructor. Eu sei o que aconteceu. Olha lá. Olha o que aconteceu. Cadê meu homem? Cadê meu homem? Aqui, ó. Lembra? Módulo, exports. Eu não exportei, né? Então, não tem. Agora vai. Foi. Aqui. Então, se você não exportar, foi o que eu fiz. Então, acabei de provar, sem querer, que não adianta você dar require do arquivo, que ele não vai funcionar. Se você não pôr module.export igual o nome da classe que você quer exportar, ou o nome da coisa que você quer exportar, não vai funcionar. Mesmo. Tem várias maneiras de exportar a coisa aqui. Eu vou te falar, você pode exportar mais de uma coisa aqui. Quantas quiser. Então, vou fazer a mesma coisa em PHP. Para quem já sabe Node, PHP. Homem. Dupliquei, tá, o arquivo, mais fácil. Homem. Aqui e tal. Extends. Pessoa. Não vou botar construtor também, que também não precisa. E eu vou ter que dar o include once aqui. E aqui já vem a diferença também, porque eu vou acessar o index. Então é baseado no index. Então library, modules, pessoa, .php. Vamos testar index. Aí eu vou ter que incluir homem. E aqui homem. Aqui a mesma coisa, vai ser o H1. Não, vamos ver se funciona. Funcionou, tá. O que aconteceu? Então, instanciei o homem que está aqui, dei incluído o homem, a classe homem, o homem class extends pessoa. Tem que dar incluído pessoa também, daquela mesma forma. A diferença no PHP é aqui, ó. Lembra quando você dá esse include, ele cola o arquivo lá, como se colasse ele aqui? Então, como eu incluí o homem extende pessoa, no PHP, que eu me lembro, nem precisa incluir a classe pessoa. Eu já posso usar aqui só porque aqui dentro está usando. Não é uma boa prática, tá? Mas, olha lá, funciona. Vou mostrar a mesma coisa no Node. E vou ocultar esse pessoa aqui, ó. O homem extende pessoa, né? Isso aqui deveria funcionar? Então, não funciona. Olha lá, pessoa is not defined. Pessoa não está definida. Não funciona isso no Node, porque ele... O que eu exportei quando eu falei para exportar homem? Falei, só exporta homem. E pessoa? Pessoa não existe, entendeu? Não tem pessoa. E como que eu faria, então? Tem uma maneira de fazer? A melhor maneira é dar include lá, aqui mesmo. Mas se quiser, tem outra maneira de fazer. Você pode fazer dessa forma assim. Dá para fazer isso. E na hora de usar aqui, não é mais dessa forma. Você vai ter que... Tipo, não é pessoa igual a isso aqui, entendeu? Homem igual a isso aqui, ponto homem. Que é o objeto que eu estou exportando lá. Um objeto que tem homem e pessoa. Putz, mas não entendi isso aqui. Quem está acostumado com PHP não vai entender. Quem já mexe com Node entende, né? Isso aqui é o JSON. A palavra JSON é de JavaScript Object Notation, né? O normal seria escrever assim. Homem, ai caramba. Homem dos pontos homem.
pessoa, dois pontos, pessoa. Então agora ficou mais parecido com JSON, né? Certo? JSON que a gente conhece. Só que o JavaScript deu uma avançadinha aí, eles resumiram em se é igual para ser a mesma coisa, então você pode só pôr a coisa direto. E é isso. Então aqui eu tenho um objeto, quando eu já faço isso, já é um objeto, como se fosse uma instância do além de nenhuma classe, um objeto simples, com a propriedade homem, que o valor é uma classe, a propriedade pessoa, que o valor é outra classe. Então daria para fazer dessa maneira. Mas eu não vou fazer, porque eu não considero legal. Mas é pessoal, tá? Classe pessoa tem pessoa, classe homem tem homem. É isso aí. Se quiser incluir, inclui os dois, porque fica bem claro o que está acontecendo. Beleza. Vamos aos tópicos. Diferença entre ECMA 5 e ECMA 6 para a classe. Não estou explicando tudo, né? Só na construção de classes está explicado. Atributos públicos, privados e protegidos. No PHP, vamos ter aqui pessoa. Tem o birthday, que é um atributo público, né? Vou privatizar. Private. Pronto. Agora é privado. O que vai acontecer? Ao tentar acessar ele aqui, vai dar pau, não vai funcionar. Fala pessoa, birthday, não tem, é private, tá vendo? Cannot access private property. Não pode acessar um atributo privado. E como eu faria para acessar ele? Teria que fazer um método, né? Para pegar um getBirthday aqui. Lá. Certo? E dá um return do thisBirthday. Parar por aí? Não, porque agora o modo como você vai pegar aqui também tem que ser um getBirthday e não simplesmente chegando como a gente fez. Acessou, rolou. Como é privado, vamos falar assim que homem, vou criar minha construtora aqui, function construct. Aí eu vou acessar minha construct de trás, né? Porque se eu fizer só isso, a gente já sabe que vai dar ruim. Aqui, ó, o homem ficou sem data de nascimento. Por quê? Porque eu fiz uma sobrecarga, né, de método, sobrescrita de método, sobrescrevi o método construct, então não recebi nada. Então a minha construct pessoa não recebeu nada, que é de quem eu estendo. Então eu vou base parent under construct birthday. É assim que eu acesso a construtora ou outro método, qualquer método funcionaria a mesma coisa. Parent, dois pontos, é o nome do método do parent, no caso pessoa, que eu quero acessar. Vou parar por aqui e vou mostrar. Viu? Voltou a funcionar. Então, pessoa tá aqui na minha construtora, o homem está aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar um método, um método de homem, que é uma pessoa aqui, mas o cara é homem, ele responde. É um método chamado responde idade. Get idade, melhor, tá? Pegue a idade do homem. Para saber a idade, eu poderia chegar direto fazendo this birthday, né? Ele nem lista aqui, ó, pra você ter ideia. Por que não dá para fazer o this birthday? Que tem birthday em pessoa, né? Porque tá private. Se eu pôr protected, aí eu consigo fazer this birthday. Vou dar só um return aqui para mostrar. Ó, vou até comentar esse P1 que é a pessoa, tá? Por enquanto. Comentar a mesma coisa que apagar, tá? Então eu vou apagar logo.
Em vez de get birthday, eu vou dar get idade. A única coisa que ele vai mostrar é a idade do homem. No caso, vai mostrar a data de nascimento, porque eu não fiz nada, né? Ó, mostrou. O que acontece se eu mudar para private? Para quem sabe PHP já está cansado de ver isso. Não vai acessar. Não acessa porque, apesar de eu estender, a propriedade é privada. Privada quer dizer que é realmente só dessa classe que vai ser acessado essa propriedade. Nem da classe que extends vai poder acessar ou alterar. Faz mais sentido aqui no caso birthday ser private, porque realmente o dia que a pessoa nasceu não importa o que o cara faça, vai continuar sendo a mesma. Porém o cara pode mentir, né? Então, mas aí cabe a ele nem usar esse coisa e usar o get birthday, apesar de, entendeu? Vai dar um get birthday e vai mentir. Aqui eu não vou fazer cálculo porque a explicação é sobre cálculo com data, né? Porque a explicação é sobre classe, só para a estrutura mesmo, só para entender. Vamos fazer a mesma coisa no Node. Então a gente viu public, private e protected, né? Agora no Node. Node. Pessoas. Esse aqui é public, né? É uma propriedade pública. Como eu faço uma propriedade privada? Na classe, não tem. Não dá para fazer. Ah, mas eu queria muito. Não dá. Mas tem um jeito que dá. Que assim, você cria uma variável aqui, por exemplo, chamado birthday. Ele já passa a não ser acessível quando vai dar this birthday, certo? Quer ver? Vou mandar rodar. Acabei de mudar para var e não vai rodar. Ó, undefined, certo? Porque ele tentou acessar a coisa falando isso aí não está definido. Note que não deu erro, né? Ele só falou que a propriedade não existe. Ok. Quando eu fiz isso aqui em ECMA 5, eu tô a mesma coisa, interprete que isso aqui é privado. Na verdade, se eu tenho o mesmo nome, nem precisava pôr, né? Ops. Aqui, ó, esse e esse. Não é bom fazer isso aqui que eu fiz, ó. Ter o mesmo nome que você recebe. Vou rodar aqui só para ter certeza. Vou criar primeiro um método público. Método público em ECMA 5 é assim, dis.getBirthday uma function. Estou escrevendo function aqui, tá? Mas não é o único jeito de escrever. Já vou mudar para o outro jeito, vou começando mais leve. Para quem está vindo do PHP, tá? Então, não recebe nada aqui e retorna return birthday. E aí, óbvio, vou ter que mudar o modo como a gente pega, que é no caso é do homem. Os dois, né? Vamos ver se roda. Rodou, ó, retornou. Retornou a data. Mas o que aconteceu exatamente? Quando eu falo diz, lembra que era uma propriedade pública? É uma propriedade pública que na verdade é uma função que vai fazer isso. E isso pega uma propriedade aqui dessa classe e mostra. Por quê? Porque dentro desse contexto eu tenho acesso. Fora daqui, se eu colocar alguma coisa aqui, por exemplo, aqui, ó, tentar exportar birthday aqui, não vai dar certo, tá? Porque eu estou fora da função, da classe, ou chama como for. Outro jeito de escrever função, que o pessoal chama de arrow functions, é assim. Nada mais é que isso. Em vez de function, você põe uma flechinha aqui que é com igual e o menor que, maior que, sei lá,
É maior que. Qual maior que? Por que fizeram isso? Preguiça de escrever. Eu só vejo essa explicação, tá? Então, beleza. Então, fica mais rápido escrever assim, vou escrever assim. Então, eu vou deixar dessa forma, ó, só pra ver, ó, isso ou isso, tá? Mesma coisa. Não muda nada, não muda nada na velocidade de acesso, nada, nada. Só o jeito de escrever mesmo. Em ECMA 6, como eu faço a propriedade privada, que é o homem aqui, no caso, está em ECMA 6, né? Também não faço. Na verdade, aqui não faço mesmo. Para eu fazer, eu tenho que pôr fora da classe uma variável. Pode ser uma constante, uma variável. Mas como é uma coisa que eu vou... A data de nascimento poderia dizer que é constante, né? Mas criar uma variável aqui chamada... sei lá, dinheiro. O homem tem dinheiro, certo? Ele nasce com 0. Mentira, né? Mas beleza. E vou criar um método aqui. Aqui estou em ECMA 6. Como é que eu crio o método? Function? Não, não é function. Você só escreve o nome do método. Então, vou chamar de... boa. Get dinheiro. Return dinheiro. Ó, no ECMA 6 eu já tenho esse nomezinho especial aqui, que é um getter, que existe em Java, por exemplo, existe em C Sharp, não tem no PHP isso aqui, tá? Que isso faz? Você acessa como se fosse uma propriedade, mas é só leitura. Não, pessoa não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é homem. Assim, ó. Ó como funciona. Viu? 0. Aqui, ó. Funcionou. Agora deixa eu tentar escrever o valor do dinheiro. Homem tem 99,9 dinheiro. Continua 0. Não dá pau, mas não funciona também. Certo? Então tem o get dinheiro aqui. Porque o dinheiro é privado. Não existe protected de jeito nenhum. Não tem, acabou, se conforma, é isso. E privado dá para fazer dessa maneira, mas não tem nada que eu escreva aqui, private tal, na constructor. E a constructor, para eu chamar a constructor anterior, constructor, seria super. Aqui, no caso, birthday. Vou colocar inteiro melhor, né? Certo? Não precisa pôr ponto e vírgula, mas eu não custa nada pôr, então eu estou colocando. Mas não precisa, tá? Aqui também não precisa lugar nenhum. Essa é a diferença também existe do PHP. Se eu tirar um ponto e vírgula aqui, ó, já fica na IDE que eu estou usando, já fica até vermelho. Se eu for acessar, vai falar, ó, então não entendi nada do que você falou, você precisa pôr ponto e vírgula. Então, quem está acostumado a programar Node vai fazer muito isso. Quem está acostumado a programar PHP vai acabar pondo ponto e vírgula, isso não vai mudar nada, vai dar certo. Bom, vamos repassar. Então, públicos, privados, protegidos, passamos, né? Eu não sei se passamos isso, passamos no PHP, passamos. Tá, métodos. Métodos privados, públicos e protegidos. Então, vamos criar aqui no PHP. No método pessoa, eu vou criar... Quando eu escrevi só function, na verdade é public function que o PHP entende. Então, esse public aqui já está implícito que ele é assim que ele é. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Consigo.
Fica melhor assim, né? Então, quando eu não escrevo nada, ele já é public, por padrão. Para eu pôr protected, vou escrever protected. Function, no caso um método aqui protegido de uma pessoa poderia ser que é segredo. Toda pessoa tem um segredo. Aqui eu vou pôr um private aqui. Segredos, né? Tem um monte de segredos. Vou pegar todos os segredos logo. Beleza. Mesmo nome. Não, não é bom. Não vai dar certo. Então, get segredos. Return diz ponto segredos. Certo? Aqui eu pus private. Vou pôr protected. Porque na verdade são segredos. Aqui eu posso falar, então, a pessoa pode adicionar um método private aqui. Private add segredo. Function. Segredo. Aqui é um momento que ela mesma decide que alguma coisa vai ser segredo, então é private. Só ela vai fazer isso. Diz ponto segredos, segredos dela. Push no PHP assim. E aqui. E adicionei o segredo, certo? E public function get segredo. Ah, mas vai pegar o segredo publicamente? Não faz sentido mesmo. Mas aqui eu vejo para quem é que está me perguntando. Who. E vou receber isso do tipo pessoa, uma pessoa. E o homem aqui, todas as pessoas, homem e mulher, tem... Na verdade que não é homem de mulher não, tá? Isso aqui é homem de sei lá, só uma aula, tá? Desculpa se não ficar perfeito. Então, vamos lá. Vou pegar segredo e segredo vai ser uma pessoa que seja meu amigo. Então, veja aqui. Eu vou abstrair essa parte, tá? If diz aí que outro método private is friend. Se essa pessoa for meu amigo, então return. Vou contar todos os meus segredos. Aqui return null. Não vou retornar segredo nenhum. Ainda não tenho esse método. Vou colocar no private function. Receber uma pessoa. E aqui eu vou retornar false. Retornar random. Pronto. Random. Entre true e false. Certo? De índice random 0 a 1. Ah, no PHP não consigo fazer isso, tá? Fica a dica. Ai. Melhor assim, vai. Fazer de outro jeito. É igual a 1. Pronto.
ou vai dar true ou false isso aqui, né? Melhor do que colocar if. Aqui, aliás, vai já uma outra dica aqui. Não preciso pôr else, né? Porque se eu estou dando return aqui dentro do if, ele não vai passar daqui caso entre no if, então eu não preciso do else, certo? Na verdade, se pensar bem, talvez eu não precisaria nem do if, mas se eu mudar a estrutura da classe. Mas por enquanto dá para entender. Esse é o método público, ou seja, todo mundo pode me pedir um segredo. Agora, se eu vou dar ou não um segredo, eu vejo se eu tenho um motivo para isso. No caso aqui, eu estou vendo isFriend, mas o correto seria get secrets. Esse nome seria melhor. Ele pode pegar meus segredos? Pode saber meus segredos? E aqui eu veria se é seu amigo, essas coisas todas, né? Se bom, enfim. E true ou false retorna o segredo. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa no Node. Métodos privados. Vamos ver se funciona, né, no PHP. Nem vi. O que eu tenho que fazer? Tem que adicionar um segredo, só que é privado. Então, tá. Public function tell me something. A pessoa me contou algo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou fingir que esse algo sempre vai ser segredo. De segredo. Porque eu não conto nada pra ninguém. Pronto. Então vamos simular aqui. Esse homem dá tell me ficou ruim, né? Porque conte-me. Contar a ele o segredo. Vou contar a ele o segredo. Contar a ele algo, né? Contar a ele algo. Vou contar algo que é o seguinte. PHP é legal também. E ele vai transformar isso num segredo. Get segredo. Ele tem que enviar uma pessoa, né? Uma pessoa que nasceu no dia... Como aqui é qualquer coisa? Ela nasceu no dia qualquer coisa. E eu preciso passar uma pessoa aqui. Se eu passar outro tipo de objeto aqui, o PHP tem essa coisa do tipado nas propriedades que ele recebe, nos parâmetros que ele recebe, mas não é muito rígido igual o Java, igual C Sharp, igual outras linguagens. Vou atualizar aqui a Rich String Conversion. Muito bem. Segredo. Isso aqui é um array. Segredos. Cadê? Segredos protected. Segredos. Array. Na hora de dar o get, né? Como é que eu vou converter array to string? Problema mesmo, né? var dump. Vamos ver se é isso. Aqui veio minha array. Um array que tem um item. PHP é legal também. Tá aqui o segredo, consegui pegar dessa vez. Da outra vez ele já randomizou que eu não sou amigo dela. Não pegou, de vez em quando vai, de vez em quando não vai. Vamos fazer a mesma coisa em Node. A pessoa, o homem. Vamos ver o que tem na pessoa. Tem segredos. Então, como eu faria aqui, no caso,
ali é protected, segredo. Não existe protected, tenho que me conformar. Existe privado. Só que se eu colocar privado, o homem nunca vai ter acesso ao segredo. Então eu vou ter que pôr público. Pô, mas público? Não é. Não é. Então vamos lá. Pessoa. A construtora já é aqui, né? Então eu vou ter que escrever aqui diz.segredos igual a array. Ah, mas então se eu fizer isso, os segredos vai ficar público e vai ser acessível por aqui. Vai ser acessível. E então não acesse. Se não era para acessar, coloque private e aí se for private vai virar assim, certo? Ou isso, ou isso, ou isso. Qualquer maneira que você declare uma variável aqui sem o diz, aqui em ECMA 5, vai virar privado, não protected, privado. Então beleza. Então com esse de segredos aqui eu fiz a mesma coisa que está aqui. Tem o get segredo aqui, né, para fazer também. Esse ponto get segredos todos. Ah, é protected. Não vai rolar. Não dá, não vai dar. Se for, vai ser privado e aí nem a classe que me estende vai ter acesso, entendeu? Então, minha vida. Posso até testar para ver se o privado tem acesso, mas eu acho que não. Vamos ver. Function seria assim no privado. Posso escrever function, posso escrever assim também, né? Uma row function. Mas eu vou fazer assim primeiro. Get segredos. Não, aqui eu retorno sempre, né? Ó, até onde eu sei, se você pôr let, por exemplo, aqui, vamos deixar let, tá? Por enquanto. Para ver a diferença entre var, let, só essas duas. E const, daria para usar const também. Porque constante no PHP, bom, constante aqui no caso, às vezes as pessoas falam que constante não muda. Não é que não muda, não pode ser redeclarado, né? Não posso falar que agora segredos é igual a 1, ou segredos é igual a um novo array, né? Mas eu posso pegar os segredos e dar push nesses segredos, eu posso sim. Ele continua sendo array, ele tem uma alocação na memória, um apontamento lá na memória. Então eu posso alterar o conteúdo do objeto, no caso o objeto é um array. Porque no JavaScript array e objeto é meio que a mesma coisa, tá? Porque tanto que você tem as propriedades, os métodos, né? O PHP já não é assim. Array é como se fosse uma outra coisa. No JavaScript seria como um list no Java ou no C Sharp. Uma classe que já tem todo um lance, tem um monte de método para tratar nele. E array é um vetorzinho lá no PHP, uma lista mesmo. Só uma lista, não tem método, não tem nada. Tanto que no PHP eles até acrescentaram esse lance do push ser assim, mas antes era feito assim, array push. Aí você fala qual array você quer adicionar algo. Então o pensamento é outro de array, tá? Aqui. Tá tudo bem. Vamos lá, pessoa, homem. Homem, estende pessoa. Aí eu vou tentar acessar aqui, ó. Pessoa, homem, aqui. Tá? De segredo.
de segredo. Tem get, tem set. Segredo. Certo? E mesma coisa. Método. Aqui eu recebo o segredo. Ah, aquele era privado, né? Bom, se é privado, no caso aqui, não tem. Todo método que eu criar aqui dentro é público. Eu poderia criar uma função aqui, tipo assim, mas a função não vai ter acesso a... Se eu criar uma função fora do escopo, ele não vai ter acesso ao escopo. Não tem privado. Não vai ter. Tem, não tem. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Se eu criar um método privado aqui, não vai funcionar. No ECMA 6, né? Poderia criar uma função aqui dentro, poderia... Não tem como eu fazer private e mandar ver, né? Então, não tem. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer público. Add segredo. Segredo. Não, nem precisa do segredo, porque se é private, aqui eu fiz público. Enfim. Engraçado, né? Já muda tudo. Contar algo para a pessoa. Algo. Aqui eu vou decidir se é segredo ou não. Vou adicionar tudo em segredo. Vou criar um outro método só para manter a mesma estrutura. Cadê meus segredos? Pois é, né? Não tenho acesso a segredos. Me ferrando. Como suspeitava. Não posso pôr segredos. .push segredo. Talvez se eu criar um método aqui, de segredo, aí eu consigo. Segredos.push segredo. Pronto. Agora adicionar um segredo. Get segredo, vem o segredo. Beleza? Homem. Em homem, eu falei super ponto add segredo. Agora sim. Add segredo daqui, adiciona segredo no super. Se faz a mesma coisa, vamos tirar daqui. Pronto. Add segredo. Add segredo. Na verdade, pessoa, add segredo. Olha lá. Vamos ver se funciona. Something. E eu... faltou get segredo, né? Vou criar o método mesmo, get segredo. Não como get, só para... porque o get não vai receber propriedade, tá? Get, ele funciona bem como atributo mesmo. Você usa, enfim, não dá para passar uma propriedade. Então, estou recebendo como propriedade. Em ECMA 6 aqui, não estou escrevendo em TypeScript, sim em JavaScript, então não dá para tipar pessoa aqui para saber quem. Então, eu vou receber quem e confiar que é uma pessoa. Tem que confiar e você pode até verificar depois do método aqui, mas aqui já não é tipado. Meio que assim, sai dessa. Não rola, não vai rolar. E aqui, se eu recebo a pessoa, no caso, cadê? Quem? Eu vejo se pode receber o segredo ou não. Aqui sim o método privado. Método privado eu posso fazer aqui dentro, posso fazer onde quiser, mas no caso aqui eu vou fazer aqui só para... Porque assim como o dinheiro dela tá aqui fora, tá vendo?
Ele pode ter amigos aqui, por exemplo, entendeu? Uma lista de amigos. Então, vou fazer a mesma coisa aqui fora. Can get secret. Então, método privado, fora da brincadeira. Aqui eu recebo quem. Poderia ver se está na lista de amigos, lá, mas eu vou só retornar um random também. Return math.floor, não, round de math.random. Ele vai randomizar entre 0 e 1, tá? Como eu pus o round, ele já vai arredondar igual a 1. Pronto, isso já vai servir meu random de sim, true ou false. Sim ou não. Aqui eu errei a digitação. Opa, errei de novo. Beleza. Como eu acesso o método que está lá fora, é só nem usar o this. Get segredo. If. Passo quem. Aqui uma boa prática seria escrever to do. Realmente conferir quem pode ou não saber o segredo. Se puder, return this.segredo. Get segredo. Não, get segredo é a coisa toda. Get segredo. Então não é diz assim. Ver se a pessoa tem segredo. Segredos, get segredos. No final das contas, então, get segredos. Get segredo não, get um segredo. Não é confuso, porque tem get segredo e get segredos. Tudo bem, né? Então, ó, H1, o homem, ponto, get segredo, recebe uma pessoa e ele vai retornar algo. Vou apagar tudo isso aqui e ver os segredos aí. Rodando. O que ele está dizendo aqui? Get segredos not a function. Get segredos not a function. Homem tem get segredo. Estou acessando H1 que tem homem, get segredo. E it is a function. Analfabete. Vamos ver o erro. Pessoa get segredos. Esse aqui é privado. Realmente não dá para acessar método privado, né? Não adianta insistir, tá? Já vi que não rolou. Testado. Por isso que nem autocompletou aqui, né? Get segredo. Aqui tem get segredos. Undefined. Também não contei nada pra ele, não tem nenhum segredo pra contar. Então vamos falar pro homem. Então, something. Lembra que é 7, né? Ó. Não é 7 nada. Mentira. Mas eu posso usar um 7. Vai ficar mais legal. Vou contar uma coisa de cada vez. Load também é legal. Contei algo pra ele, então tá certo. De vez em quando vai rolar, de vez em quando não. Agora rolou. Ele chegou no get segredos, super get segredos. Não sei se seria super. Ali. Rolou. Aqui.
Node também é legal. De vez em quando ele conta o segredo, de vez em quando não, porque eu pus um random dizendo quando pode e quando não pode. Return null, eu poderia escrever aqui também, na verdade, tanto aqui quanto no PHP, não precisa escrever isso, porque quando ele não retorna nada, já dá um return null. Então, beleza. Então, fizemos em Node, fizemos em PHP. Vamos ver, repassar tudo. Métodos privados. Em PHP existe. No Node também. Públicos existe, no Node também. Protegido só existe no PHP. Não tem no Node protegido. Método classe abstrata. Bom, herança e polimorfismo eu acredito que a gente já falou. Por quê? Porque eu herdei, né? Homem extende pessoa, então ele herda tudo que é uma pessoa. Então já foi dito. Sobre a escrita de método eu já fiz, mas eu vou passar de novo. Vamos para método e classe abstrata. Bom, no PHP vou criar uma classe abstrata aqui. Na verdade, abstrata, vamos pôr nada aqui já. Pessoa, só que se eu colocar classe pessoa abstrata, o que acontece? Classe abstrata não pode ser instanciada, né? Então, eu não vou colocar a pessoa como exemplo de classe abstrata. Vou colocar uma outra classe abstrata aqui. Que é ser vivo, né? Um bom exemplo. Ser vivo é uma classe abstrata, que significa que eu não posso instanciar um novo ser vivo sem dizer que tipo de ser vivo ele é. Pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro, pode ser uma formiga. Mas é um ser vivo, pode ser uma planta. Então, o que eles têm em comum? Estão vivos. Uma informação pública, que vou começar como true, porque se instanciou, imagino que ele esteja vivo. Tudo bem. E a pessoa extends ser vivo. Para isso, include library modulos servivo.php. Ok. Então, ser vivo, pessoa, ok. Vim aqui na pessoa e vejo se está alive. É um eco. É um outro eco aqui. Para renderizar pulo de linha por BR, porque eu estou no browser. BR no browser é pulo de linha. Bom, está vivo. True, quando o PHP transforma em string, vira 1, tá? Vou provar. Vardamp, ele diz o tipo da variável. E aí retorna a verdade. Então, true não veio, e o segredo, certo? Então, vamos acrescentar mais coisas. Essa é uma classe abstrata. Na classe abstrata, eu posso ter abstract function e por uma função abstrata chamada
time life, tempo de vida estimado. O que acontece? Se eu rodar agora vai dar erro. Falando, então, você tem um time life lá para colocar a classe abstrata. Então, ou pessoa não, tem que ser pessoa, já tem que implementar o método timeLife, a não ser que ele também fosse abstract. Ó, tá vendo? Não fica mais vermelho. Mas não é, então eu vou pôr function timeLife. Isso que tem no PHP, por exemplo, para quem vem do Node, você consegue estruturar classes, meio que exigir, quer ver? Agora eu posso, não faria sentido, tá? Mas na hora de receber um método em que eu faço, eu já vou explicar esse no sorteio, esse aqui, ó. Eu poderia fazer uma função que recebe ser vivo, porque eu vou precisar de uma propriedade de ser vivo, porém eu não quero instanciar nada, ainda não estou no período do projeto que eu vou saber exatamente o que eu vou ter, mas eu vou precisar de uma propriedade para trabalhar, sei lá, num e-commerce, alguma coisa assim. Tudo é produto, né? Então, uma bola, uma camiseta ou um patins é um produto. Então, produto poderia ser uma classe abstrata, porque não tem como vender produto. Quero vender um produto. Mas qual? Entendeu? Então, não dá para dar new produto e botar preço e vender. Não, tem que falar o tipo de produto que ele é. Então, no caso aqui, eu dei o exemplo do ser vivo. Agora, como é isso no Node? No Node, método e classe abstrata. No Node mesmo não tem. Na verdade, você não vai fazer um parâmetro aqui falando que é uma função e que você tem que estender. Como que as pessoas fazem quando precisa? Mas não tem então o que você está falando, né? Não tem, mas as pessoas fazem assim. Vê o lado do efeito, né? Se eu não criei, que agora eu criei, ele vai dar um return 100 aqui, 100 anos. Se eu não criei, ele dá erro. Se eu criei, funciona, né? Quando ele dá erro, o que ele diz? Isso serve para que a pessoa vai rodar o teste, vai fazer, ele fala, então, você precisa declarar isso aqui, ó. Ele me dá esse aviso, né? Fatal erro aqui, ó. Certo? Até copiei, ó. Então, como eu poderia fazer aqui? Poderia pôr uma outra classe. Vou fazer. Ó. Novo ser vivo.js ser vivo. Não precisa pôr abstract nem nada. Eu pus aqui, ó. Como chama? Timeline. A pessoa tem que criar, né? Se ela não criar, vai dar erro. Então eu posso dar um erro assim que ela. O problema é que ele não vai ser assim que a aplicação rodar se eu fizer dessa maneira. Mas tudo bem. Vamos começar dessa forma. Module.export, né? Exports. Ser vivo. Vai ser só no momento que eu chame o método. Isso é meio ruim, né? Então tem gente que faz assim, ou seja, então a pessoa vai lá estender ser vivo,
No caso aqui, ECMA 5 até tem como fazer extends, as pessoas fazem uns modos, mas eu também já fiz uma classe para fazer isso, mas no final vira uma bagunça. O certo seria, se você quer usar a herança, não vai usar ECMA 5 porque é cagada, né? Mas é muito rápido, né? Transformar de ECMA 5 para ECMA 6, ó. Muito rápido. Na verdade eu faço até assim, ó. É melhor pegar isso aqui. Pronto. Acrescenta aqui. Com os segredos vai para fora. Tudo essa coisa que é privado e tal vai para fora, ó, tá vendo? E esses métodos aqui. Não tem diz, coisa nenhuma. Nem tem essa coisa do método, né? Esse aqui vai para a consultora. Não é bagunça, né? Uhum. Tá. Pronto. ECMA 6A, o que era ECMA 5. Só para fazer um extend ser vivo. Extend bem nada a ver aqui. E aqui uma constante ser vivo igual ponto barra ser vivo. Pronto, ser vivo, ok, vamos rodar. Opa, Ctrl C, tá. Super constructor. O que ele falou? Está super assim, diz. Onde você se diz? Aqui, diz segredo, né? Então agora que eu virei uma classe mesmo, né? De segredo. Tudo que eu vou acessar da outra classe que não é minha, eu vou ter que agora usar super. Isso que disse aqui, ó. Must call a constructor indelicate, blá blá blá. Ainda tem. Vamos ver onde está meu erro. Aqui está fora. Super, segredos. Segredos. Acho que não era aqui. Tentativa, erro. Segredos, tá ali. Birthday, tá ali. Constructor BTP. Ser vivo não tem constructor. Super, tá bom. Segredos not defined. Segredos not defined. Segredo. Onde segredo, puxa, segredo. Ah, tá. De novo. Beleza, então voltando aqui. Continua igual. Então, se eu for acessar o método aqui, que é
time life. Só de eu acessar, ele vai, aí estourou um erro, precisa ser declarado, lá, e aí o que o cara tem que fazer? Tem que declarar. Ah, mas não é legal, não é mesmo, não é legal mesmo. Dessa maneira não é legal, mas é o jeito que eu já vi na vida aí rolando, só para o cara conseguir criar uma coisa assim. Senão eu vou ter que fazer em TypeScript, mas isso já seria outro assunto. Então, vida sem tipagem é isso. Agora vou fazer uma coisa aqui, vamos repassar. Adicionar um item aqui, que é classe e método estático. Que era, na verdade, o que eu queria passar desde o início. Chamada utils. Então, vamos lá. Nova diretório utils. Dentro de library. Esse útil vai ser... Vou usar o random. Pronto, vai randomizar para mim. Vai chamar a classe... Vai chamar... sorteio. Então, olha lá. Vou criar aqui no PHP uma classe estática. Essa classe, só de eu escrever isso, ela já é estática. Não preciso pôr static em nada. Mas static eu posso pôr na public, privado, etc. Uma função estática chamado ball sort. Sorteia booleano, vai. Sorteia booleano. Pronto. Que é sorteio e booleano, né? E aqui sim eu dar um return daquele lá do random de 0 a 1 igual a 1. Pronto. Isso vai retornar ou true ou false. Para que isso? Porque na verdade, se você for pensar bem, isso aqui, ó, isso que a gente fez aqui, isso aqui, não faz parte da classe sortear nada, né? Se eu fosse usar a mesma coisa aqui para sortear outra coisa, eu tenho que replicar esse código. Então, se eu não quero ficar replicando, eu vou dar o include once aqui da classe library utils sorteio.php e pedir dar um return do sorteio dois pontos booleano. É assim que eu uso um método estático, uma classe estática no PHP. Não sei porque está vermelho aqui, mas vamos testar. Ainda está com aquele erro do eu preciso implementar, né? Ser vivo aqui o time life. Implementar aqui. Cadê? Pronto. Pronto, ó. Tá funcionando ainda, certo? Tá sorteando. E assim que acesso classe estática uma função estática no PHP. Vamos pro Node. Fazer a mesma coisa. New file, então utils, vai chamar sorteio.js. Sair do padrão aqui, né? Sorteio.js. Class sorteio. Module.export. Sorteio. E aqui a função estática, ou seja, o cara acessaria
o nome da classe, ponto, o método, né? Então, como eu faço aqui? Se eu colocar assim, só o nome do método, por exemplo, sorteio booleano, eu precisaria instanciar um método para ele retornar. E essa é uma das formas de fazer isso. Vou fazer dessa forma primeiro. Vou fazer várias formas, porque dá para fazer muitas formas mesmo. Então, primeiro vou fazer funcionar. Return, aquela coisa lá, math.round, math.random, vezes 1, já está rolando, igual a 1. Pronto. Isso vai retornar true ou false. Aqui, ó o jeito de fazer. Eu posso instanciar aqui mesmo. Ou seja, ó, quando o cara pegar o sorteio, ele já vai pegar uma instância do sorteio. E com isso, o uso dele vai ser a mesma coisa. Ah, mas não é a mesma coisa, porque no processamento ele faz diferente quando é classe estática. Tá bom, calma, eu chego lá. Então vamos lá, primeiro aqui. Vamos testar, onde que a gente vai testar? No homem que sorteia, né? Quem que sorteia? É a pessoa. Ninguém sorteia nada aqui. Nome nem pessoa. Aqui, um sorteio rolando aqui. Ok. Então aqui eu vou usar o sorteio. Vou já escrever aqui. Sorteio, ponto, aquele não está me ajudando. Vou dar um refine antes. Sorteio. Olha que interessante aqui. Eu tenho que sair da pasta modules, barra, úteis, barra, sorteio. Então isso aqui é um sorteio. E como o uso é igual, pelo menos. E onde eu tinha que sortear aqui. Return booleano. Pronto, retornei. Funcionou. Se eu testar, vai funcionar. E ok, funcionou. Ó, viu? Uma vez sim, uma vez não. Uma vez não, uma vez sim. Essa é uma forma de fazer. Tem outra forma? Tem outra forma. Pensa assim, esse nome aqui eu posso mudar lá, né? Então esse nome aqui não serve para nada, né? Isso aí. Então vamos ir por essa linha de pensamento. Pronto, esse nome não serve para nada. Estou exportando o quê? Esse objeto que tem um negócio chamado booleano, uma propriedade chamada booleano, que na verdade é uma função e que faz isso. Será que funciona? Funciona. Viu? Então, ó, só indentando certinho para ficar mais fácil de entender. Olha lá, um objeto, né, escrito em formato JSON, né, só que não é o JSON, aquele com stringzinha, né, não é esse JSON. É o JSON, a forma como o JavaScript escreve objeto. Nem sei se chama JSON, tá? Mas escreve um objeto direto, tem a propriedade e tá o método aqui. Pronto. Isso é estático. Porque não tem instância, não tem nada, e esse export vai ter um método voando aqui chamado boolean. Esse é um jeito. Outro jeito, outro jeito que muita gente faz assim. Pronto. Exports ponto booleano é igual esse aqui. Vamos ver se funciona. Funcionou. Viu? Sorteia. Um sim, um não. E se eu quiser criar outro método, vou criar outro método aqui. Lembra que a row function aqui, mesma coisa que escrever function. Então não tem segredo aqui, tá?
Esse é um jeito de fazer. O outro jeito é arrancar isso, põe igual flechinha aqui e tudo certo. Mesma coisa. Então, também dá. Se eu for rodar, mesma coisa. Por quê? Porque o export já é um objeto, entendeu? Ele já é um objeto vazio. É como se ele fizesse assim: ah, você tem uma classe, então calma. De cara você já é isso. E agora, se você quiser acrescentar propriedade, você pode, porque o JavaScript, assim como o PHP, ele é bem liberal nessa questão de eu vou sair criando método e propriedade em tempo de execução e é isso aí. Entendeu? Bom, então tem todas essas formas. Se for falar, mas qual que é melhor? Não tem melhor, mas eu gosto mais de deixar as coisas mais claras assim, ó. Eu gosto de deixar as coisas mais claras assim. Por quê? Porque aí depois você vai criar o método aqui, você vai olhar para a classe aqui, vai entender que você está retornando uma instância da classe já. Então você não queria que eu instanciasse, se você criou uma instância, você já não queria que eu criasse outra instância, né? Ele é meio que um singleton, né? Isso aqui. Quando você faz isso aqui no Node, ele já é singleton, porque a hora que eu declarar outra, eu vou até provar que isso acontece, ó. Ó, constructor contador igual a 0. Não, igual a 0 não. Pior que aí não vai dar pra ver, né? Fazer assim, ó. Contador no constructor. If não tiver contador, então contador é igual a 1. Contador mais. Então se já tiver o contador, ele não vai igualar a 1. Então se chamar duas vezes, o new aqui ele deveria vir 2. E fazer um método aqui, instâncias, return o contador dele, certo? Então se eu for chamar aqui, ó, vou chamar outra instância dele aqui, ó, const sorteio igual require. Como aqui eu estou no index, eu vou partir do index.library utils e sorteio. Então console.log instâncias. Cadê? Boolean instâncias. Caramba, viu? Eu fiz errado aqui. Bom, não está autocompletando ali, mas vamos ver se funciona. Sorteio instâncias. Pronto. Então a primeira coisa que ele vai soltar aqui é instâncias. Vou rodar assim. Function instâncias. É uma função, né? Assim não dá mesmo. Pronto. Duas. Então, como eu disse, ele chamou duas vezes essa porcaria aqui. Viu? Não é uma vez só, nesse caso. Então cá estamos com a questão. Esse new aqui, ele não é singleton coisa nenhuma. Falei e errei. Para fazer singleton teria que ser outra maneira. Teria que verificar se a instância já está e retornar aqui mesmo a instância dele, como se fosse assim, vai. Tipo, igual eu fiz aqui, né? Aliás, posso fazer aqui mesmo, né? Não vou fazer isso não. Bom.
assim. Assim eu acho que é o jeito mais... Sim, eu acho que é o jeito mais organizado, porque, como eu disse, dá para eu criar outros métodos aqui e assim que eu olhar vai ficar tudo muito mais claro. Esse nome não é útil, mas é interessante saber que para que serve, né? Qual era a minha intenção. Então aqui é um negócio só de sorteio, eu posso sortear número, né? Posso fazer um negócio assim, sortear inteiros, né? Sortear floats, sei lá, qualquer coisa. Vamos passar os tópicos. Método estático, ok. PHP, ok. Sobre a escrita de método, eu já fiz algumas vezes aqui, então acredito que tá ok também, por causa da classe abstrata, né? Então é isso. Se tiver dúvida, escreve no comentário. Algumas coisas eu não escrevi do modo mais acadêmico do mundo, ou quis ser mais objetivo e simples para focar no aprendizado de quem está entre as duas linguagens, ou está em uma ou está em outra, para ficar mais fácil entender as duas. Então, finalizando, PHP e Node, essa aula eu falei sobre classes, como cria tanto no PHP quanto no Node, passei alguns tópicos. Se puder dar uma curtida no vídeo aí, dá um curtir. Se tiver dúvida, é legal que mande as dúvidas. Se for para xingar, não xinga não. Mais amor no coração. E é isso aí.